história que eu gosto muito de contar é que, apesar de eu ser natural do Rio de Janeiro, mas a minha família toda é do interior de Minas Gerais, da cidade de Ubá, uma cidade de interior pequena. E tanto a minha mãe quanto a minha avó foram criadas na roça. E lá elas utilizavam-se muito de chás, de ervas, para curar as doenças, né? Porque médico era, principalmente na época, era uma coisa bastante escassa, e medicamento de farmácia. Então, para uma pessoa, para uma família sem grandes condições financeiras, era complicado. Então, elas apelavam justamente por chás, por ervas. E a minha mãe, até hoje, mesmo morando no Rio de Janeiro, ainda tem esse costume. Eu até brinco bastante com ela quando ela está tomando os chazinhos dela e eu pergunto para ela: mãe, esse chá serve para quê? E a resposta dela é a seguinte, abre aspas, serve para tudo, fecha aspas. É claro que isso não é recomendável, sempre converso com a minha mãe e falo para ela que todos os chás, principalmente sendo natural, mesmo sendo natural, ele causa uma reação que muitas das vezes pode não ser a reação assertiva para o nosso organismo. Lembre-se que todos os medicamentos, a maioria dos medicamentos vendidos na farmácia, eles têm como base as ervas, né? Então eu sempre aviso para minha mãe que isso é errado, a gente não pode ficar tomando chá assim o tempo todo, precisamos ir ao médico. O médico existe justamente para isso. Eu me lembro também que há muito tempo atrás, claro, nem tanto tempo assim, afinal de contas a minha barba está ficando branca, não sei porquê, mas tinha aquele comercial muito famoso na televisão, que é o comercial do Bombril, onde aparecia um homem, aparecia aquele ator que todo mundo já conhece por causa do comercial do Bombril, né? o ator Bombril, que fala que Bombril, ele falava, né, que o Bombril tinha 1001 utilidades. O Bombril também servia para tudo. Resumindo, o chá da minha mãe, o Bombril, ou Bombril, servem para tudo, tem 1001 utilidades. Mas essa história que eu estou contando para vocês não tem, é justamente para poder dar uma ilustrada no assunto que eu tenho para poder falar hoje. Eu não vou falar de chá, não vou falar de Bombril, eu vou falar de um assunto que surgiu ontem na televisão, no programa Fantástico, que falou sobre coaching. E vocês vão entender, logo depois da vinheta, por que eu contei a história da minha mãe e por que eu lembrei justamente desse comercial do Bombril. Porque, afinal de contas, o que muito tem se vendido por aí é que coaching também serve para tudo. Assim como o chá da minha mãe, assim como o Bombril de antigamente. Mas logo depois da vinheta eu vou fazer justamente uma ilustração, falar sobre isso, tá ok? Então, solta a vinheta. Fala campeão, aqui é Gilson Souza, seu coach. Dá até um pouquinho de medo de falar sobre isso, né? Brincadeira, não dá não, porque afinal de contas eu sou um coach e eu sou muito feliz com essa minha escolha, porque é uma realização pessoal. Mas agora eu vou explicar para vocês justamente, fazer um apanhado sobre aquilo que foi falado no Fantástico. Eu achei que foi muito válido aquela matéria do Fantástico. Eu acho que o Fantástico, a equipe de jornalismo do Fantástico, deveria ter tido uma posição, uma condução mais imparcial em relação ao coaching. Porque, afinal de contas, o que eu reparei ontem é que aquela reportagem colocou o coaching, a metodologia, totalmente banalizada, sem nenhum propósito, sem nenhuma necessidade, que só está trazendo problemas para o cidadão. Resumindo, é a mesma coisa de, por causa de um profissional, eu culpabilizar toda uma categoria. É a mesma coisa de, por causa de um mau profissional, eu culpabilizar um ofício.
eu culpabilizar a metodologia, a técnica. Então isso eu achei, nisso eu discordei. Eu gostei de ver, por exemplo, que o coaching, ele há uns 10 anos atrás, ninguém sabia praticamente o que era coaching. Hoje já está se tendo uma repercussão, infelizmente uma repercussão negativa, mas está se falando sobre o coaching. E foi uma pena também que os especialistas que deveriam estar lá para defender o coaching, que são especialistas de coaching, eles praticamente defenderam suas próprias metodologias ao invés da abordagem de coaching. Então, a grosso modo, eu sei que eu vou criar uma polêmica em relação a isso, mas o coaching não é como o chá que a minha mãe tomava. O coaching não é como o Bombril, ele não serve para tudo. Uma coisa que eu concordei bastante com os outros profissionais das outras áreas, como os psicólogos que falaram, que realmente o coaching não serve para tratar problemas emocionais. O coaching pode ajudar um profissional da psicologia a tratar um problema emocional, psicológico. Isso sim. Não se esqueçam que por detrás de uma pessoa que se intitula coach, existe um profissional formado na área específica, ou deveria. O que está acontecendo bastante é que, como o coaching ele praticamente virou um modismo, né? Muita gente está oferecendo formações em coaching, certificações em coaching, sem ter um mínimo conhecimento básico. Ou tem apenas aquele conhecimento adquirido em um final de semana, em um processo de imersão, que eu acho totalmente errado, essa forma de se aprender o coaching, e depois replicando. Está apenas replicando aquilo que está sendo falado. E por falar em falado, existe também um público que anda banalizando demais o processo de coaching, que vem com verdadeiras falácias, né, a respeito dessa questão de coaching quântico, coaching de reprogramação do DNA, como foi falado no programa Fantástico, que isso é totalmente errado. E se uma pessoa que se intitula coach chegar até você oferecendo seus serviços, se colocar essas duas palavras, coaching e quântico, fuja dessa pessoa. Se colocar também coaching e DNA, fuja dessa pessoa também. Eu não vou nem dizer profissional, porque isso não é um profissional. Eu vou dizer essa pessoa. Porque conforme aquela citação popular, cada um precisa estar no seu quadrado. Cada um precisa desempenhar a função que lhe é cabível. E claro, se ele for competente para isso. Porque afinal de contas o coaching é uma abordagem poderosa, é uma abordagem maravilhosa que eu gosto muito de utilizar nos meus processos. Não utilizo em todos, porque afinal de contas o coaching não é uma profissão. O coaching ele não é nem uma ocupação. O coaching é uma metodologia, é uma abordagem. Da mesma forma que na natação existem várias modalidades, nado borboleta, nado crawl, nado peito, dentro do processo de desenvolvimento humano também existem várias abordagens, como a programação neurolinguística, como os treinamentos vivenciais, a consultoria, a mentoria, o coaching. Então, o coaching é uma abordagem que ela vai servir para um público específico com uma demanda específica. A grosso modo, o que é o coaching? O coaching é um processo onde eu, um profissional habilitado, treinado, qualificado, que já vivenciou aquilo que você quer atingir e tem conhecimentos para te conduzir a esse processo, eu converso com você e te faço perguntas. Coaching é a arte de se fazer perguntas. O que
que é o coaching? Existem dois vertentes do coaching, pelo menos na minha concepção, que eu vou passar para vocês. Mais uma vez, essa é a minha visão de coaching, Gilson Souza. Então, na minha visão de coaching, o que é o coaching? O coaching para você, que é o meu cliente, ou o meu coach, que é justamente aquilo que interessa, você chega até mim com uma demanda, você chega até mim com uma necessidade. O que você precisa? Você precisa, por exemplo, alavancar o processo de vendas da sua empresa. Nisso eu posso te ajudar como um coach, porque essa é a minha expertise, é disso que eu entendo. Então, se você quer alavancar a sua empresa, o processo de vendas da sua empresa, o que nós vamos fazer? Nós iremos sentar, iremos entrar numa sessão de coaching, que pode ser presencial ou pode ser online, onde eu vou saber qual é a história da sua empresa, o que você quer, aonde você está, que é o seu estado atual, aonde você está hoje, quais são as ferramentas, competências e expertises que você tem hoje, qual é o resultado que você quer atingir, a sua visão de futuro, o que você vai precisar para atingir esse resultado. E assim, vamos preparar um planejamento, um passo a passo. O que você vai fazer cada dia e em cada horário. É isso. Coaching é isso. No intervalo de cada sessão, eu vou fazer o seu acompanhamento, vou saber se você realmente cumpriu as tarefas. Porque além do conhecimento que você vai trazer de dentro de você, porque afinal de contas você é o especialista, é você o dono da empresa, foi você quem criou a sua empresa. Então não tem ninguém melhor do que você para propor essas soluções. O coaching ele ajuda a encontrar essas soluções que já estão dentro de você. Só que enquanto você estiver no olho do furacão, você não vai conseguir enxergar. Então o meu papel como coach é te tirar do olho desse furacão para que você tenha uma visão sistêmica, uma visão do todo. Lá de cima você vai poder ver o que está acontecendo. Aí sim, as suas ideias, lembra-se daquelas ideias que você tinha antes de abrir a sua empresa, ideias fantásticas, maravilhosas, que foram elas que deram origem à sua empresa? Então, quando você sai do olho do furacão, você começa a ter essas ideias de novo. Aí, a minha expertise como coach está funcionando, porque eu vou te fazer perguntas assertivas, perguntas, metodologias que vêm desde a Grécia Antiga, desde Sócrates, desde Platão, que fazem perguntas reflexivas. Eu vou te fazer perguntas direcionadas para que você pense na solução do seu negócio. Isso é coaching. É só isso. Não tem segredo, não tem mistério. Resumindo, o que eu como coach, como profissional, faço para te ajudar em um processo de coaching? Eu identifico quem você é hoje, identifico quem é a sua empresa hoje, o que a sua empresa faz e junto com você vou procurar identificar a sua visão de futuro e vamos traçar um planejamento. E eu vou te acompanhar dia a dia, te cobrando, te motivando, fazendo com que você veja tudo aquilo que está em jogo para que você não desanime e assim, cumprindo o passo a passo, você vai atingir o seu objetivo. Processo de coaching, identificação do seu estado atual, quem é você e o que você tem. Identificação do seu estado desejado, o que você precisa ser e o que você precisa ter para alcançar aquilo. E um passo a passo, com metas e prazos bem estabelecidos. E vem o principal, que é a ação. Sem ação, não tem como chegar a lugar nenhum. Eu, como coach, não tenho como adotar as ações para você. Não tenho como praticar as ações para você. Eu, como coach, não adianta eu falar para você que você precisa mentalizar, que você precisa sentir, que você precisa vibrar. Isso é balela. Se você não partir para a ação, você não vai sair do lugar. E é isso que o
coach precisa falar, precisa mostrar em todas as sessões. Isso é coach. Eu tinha te falado que eu tinha 2 visões do coach. Essa é uma, é a visão que eu implemento para os meus clientes. Agora, a visão do coach que eu implemento para mim. Coaching, para mim, Gilson Souza, é uma filosofia de vida, uma forma de se viver. Tudo aquilo que eu falo para você, eu pratico todos os dias em mim. Antes de querer te ajudar, eu procuro me ajudar e melhorar a cada dia. Todos os dias eu procuro acordar sendo uma pessoa melhor. Todos os dias eu procuro buscar um ensinamento, um conhecimento para melhor poder te atender. Então, para mim, Gilson Souza, coaching é uma filosofia. Mas o coaching ele não serve para as outras coisas. Se você tem um problema psicológico, procure um psicólogo. Se você tem um problema neurológico, procure um neurologista. Se você tem um problema mais grave que precisa tomar medicamento, procure um psiquiatra. Se você quer emagrecer, não procure um coach. Procure um nutricionista, um personal trainer, um nutrólogo. E se você quer coach, se você procurar um coach de emagrecimento, pergunte se esse coach ele tem alguma dessas formações. Antes de tudo, antes de ser coach, para ele trabalhar com emagrecimento, pergunte se ele tem alguma formação em nutrição, em personal trainer. Pergunte se ele é médico, para poder te receitar alguma coisa para te ajudar, caso você não consiga emagrecer por vias naturais. Porque esse médico, esse psicólogo, esse nutricionista, eles também podem ser coaches. Eles podem fazer uma formação e eu acho muito válido. Sabe por quê? Porque um nutricionista e um psicólogo com uma formação de coaching, ele vai entender não somente da sua parte técnica, mas também da parte de como direcionar, como moderar uma sessão. Porque muitas das vezes o cliente que chega para a gente, ele não sabe explicar ou ele não consegue explicar o que de fato está acontecendo com ele. Mas aí uma pessoa que tem uma formação em coaching, que sabe como fazer perguntas, que a gente chama de perguntas assertivas, vai saber como direcionar, como perguntar, como moderar essa sessão até fazer com que esse cliente realmente diga para você, nutricionista, psicólogo, nutrólogo, o que realmente ele quer de verdade. Então é muito válido. O que ficou faltando é ser falado isso justamente no programa do Fantástico. Eu achei muito válido porque trouxe para a luz do conhecimento o que está acontecendo de errado. A programação de DNA, por exemplo, se uma balela, uma falácia, é coaching quântico, é uma balela, uma falácia, é coaching de lei da atração. Gente, lei da atração, agora é o momento de criar polêmica. Lei da atração só funciona se você se pôr em ação. O nome deveria até trocar. O pessoal que trabalha com lei da atração, o pessoal adepto da lei da atração, eu acho muito válido, eu acho ótimo. O pensamento positivo é você ter boas energias, é você, vou utilizar até o mesmo linguajar, é você vibrar positivamente, como o pessoal da lei da atração fala, é muito válido. Eu acho que isso é muito bom, porque afinal de contas o ser humano é demasiadamente complexo para uma única área do conhecimento conseguir propor soluções. Então, o que tiver de vir, contanto que seja assertivo, contanto que tenha um embasamento, seja lógico, seja ético, é bom. É bom a gente acreditar em outras coisas também. Porque afinal de contas, nós somos holísticos, nós somos múltiplos. Muitas das vezes a pessoa precisa de algo que a ciência não consegue oferecer. Então vai para a metafísica,
vai para a fé. Agora, só não pode misturar duas coisas. Fé é uma coisa, ciência é outra completamente diferente. A ciência, ela veio para comprovar e corroborar as coisas que são provadas cientificamente. A ciência não está aqui para provar que Deus existe ou que não existe, ou que a lei da atração é isso, ou a lei da atração é aquilo. A ciência trata de outras coisas que não são essas. Então existe o campo da fé, que é muito válido, muito bom. E existe o campo da ciência. Se você agora identificar uma pessoa misturando tudo, fuja dessa pessoa, porque ela não é um profissional sério. Ciência é uma coisa, fé é outra. Coaching é uma coisa, mecânica quântica é outra, totalmente diferente. Eu, como coach, jamais terei um mínimo de conhecimento sobre mecânica quântica para ensinar para você. Assim como os profissionais de mecânica quântica, os físicos que estão aí há décadas estudando, se pós-graduando, perdendo as suas vidas sociais, dedicados a um laboratório, a um processo de investigação. Eles mesmos ainda dizem que existe uma infinidade de coisas a serem descobertas e que o que eles sabem não é nem a ponta da agulha. Isso físicos que estão há décadas, com mestrado, doutorado, fazendo um trabalho sério. Agora, um coach que leu alguma coisa sobre mecânica quântica, postado na internet, quer te ensinar coaching quântico, você precisa pensar. O ser humano, ele é um ser humano porque ele é racional. Eu preciso pensar no que está acontecendo. Eu preciso pensar se aquilo que está vindo para mim é bom ou não. Eu preciso avaliar. O ser humano ele tem que ter um senso crítico. Ele tem que saber avaliar as situações. Porque quando eu tiver um senso crítico, quando eu começar a utilizar aquela abordagem cartesiana, não tomo nada como verdade absoluta. Eu vou particionar e contextualizar e investigar cada parte para saber se o todo faz sentido. Aí sim você nunca mais vai ser enganado por ninguém. Aí sim você vai saber tomar todas as suas decisões. Não existe pílula mágica, não existe facilidade. Existe o caminho menos difícil, digamos assim. Desenvolver competências demanda tempo. Você é hoje consequência de todos os seus anos do passado. Então não é em uma sessão de coaching, não é em um processo de coaching que você vai resolver tudo isso. Em um processo de coaching, que por exemplo o meu tem uma duração de 3 meses, 90 dias, que é o prazo para que a sua mente, para que o seu cérebro comece a processar essas informações, no final desses 3 meses você vai conseguir entender o que precisa mudar na sua vida. Eu não prometo cura, não prometo soluções mirabolantes, não prometo nada estapafúrdio, eu prometo sempre aquilo que é mais fácil você fazer. Se para você deixar de procrastinar, você precisa se pôr em movimento. Não adianta falar para você que você não adianta, que você precisa agir. Eu vou te dar alguma coisa fácil para que você consiga introduzir no seu dia a dia. Como, por exemplo, que eu gosto muito de falar para os clientes que eu atendo, se você tem preguiça de lavar a louça, lave pelo menos o seu prato. Não fique sem fazer nada, pelo menos lave o seu prato. Você não precisa lavar aquela pilha de louça. Lave pelo menos o seu prato e o seu talher. Isso vai impedir com que o seu cérebro, isso vai fazer com que o seu cérebro dê aquele start. Se põe em movimento. Você vai perceber uma coisa,
Quando você começa a lavar o seu prato, você também vai lavar o seu talher. Se você lavar o seu talher, você também vai lavar o seu copo. Quando você menos perceber, a sua louça já está sendo lavada, mesmo sem ter tido a intenção de lavar. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, gostei em alguns aspectos da matéria do Fantástico, em outras deixou a desejar, principalmente no momento em que a matéria não foi imparcial. Essa matéria deveria ter sido totalmente imparcial, isenta de julgamento, o que é o coaching de verdade. O profissional representante do coaching se preocupou mais em defender a sua própria metodologia ao invés do coaching. E os outros profissionais das outras áreas, os psicólogos, nutricionistas, estou de parabéns, concordo totalmente com o que eles disseram. Em alguns aspectos, alguma coisinha, eles foram muito radicais, como por exemplo dizer que o coaching ele presta um desserviço. Na verdade, não é isso que acontece. O mau profissional do coaching presta um desserviço, assim como o mau profissional de qualquer outra profissão. Se você precisar de procurar um coach, realmente procure um coach que não seja somente coach, porque coaching é uma metodologia. Eu, Gilson Souza, eu sou formado em pedagogia e gestão de recursos humanos. Eu tenho pós-graduação em pedagogia empresarial e MBA em gestão estratégica de pessoas. Estudo. Eu não vou dizer que eu sou formado porque um psicanalista nunca se forma. Eu estudo a psicanálise já há 10 anos. Eu fiz a minha primeira formação em coaching em 2013. Eu também não vou dizer que eu sou formado em coaching, porque o coach jamais se forma. Todos os anos eu continuo estudando. Todos os anos eu estou lendo, eu estou buscando informação do que tem de mais moderno no mercado. Então, eu já fiz dezenas de formações em coaching, em diversas escolas diferentes, com suas qualidades, com seus defeitos, mas em todas elas eu entrei com um senso crítico. Eu jamais acreditei totalmente naquilo que a pessoa que estava ministrando aquele treinamento estava me dizendo. Eu sempre contextualizei, sempre busquei saber se aquilo é viável ou não, se é aplicável ou não. Eu sou mestre em psicanálise clínica e saúde mental e estou buscando agora o meu doutorado nesta área. Então eu tenho toda uma bagagem por detrás da minha formação, das minhas formações em coaching. Fui militar durante 8 anos da aeronáutica e trabalhava com treinamento de tropas especiais. Então eu tenho um background na área de treinamentos. Eu também fui professor e coordenador de professores da FAETEC. E sou empreendedor, empresário, desde 2003. Por isso que a minha área de atuação é a área do empreendedorismo. Na Missio Consultoria, que é uma empresa de consultoria empresarial, não trabalhamos somente com o coaching, porque muitos empresários que chegam para a gente têm uma demanda, uma necessidade que o coaching não consegue alcançar. Então, a gente vê qual é a melhor alternativa de treinamento para esse profissional ou para essa empresa. Se é um coaching, se é uma consultoria, se é uma mentoria, se é um treinamento vivencial, se é um processo de mapeamento comportamental, se é um PDI, que é um processo de desenvolvimento individual. Então existe uma gama muito grande de metodologias e alternativas. O coaching, que no caso sou eu sou um treinador de pessoas. Um treinador de pessoas que utiliza, em muitos casos, uma abordagem ou outra.
E caso a gente não esteja de acordo com as competências necessárias para te atender, para te ajudar, a gente procura te encaminhar para um profissional competente. Se o seu problema é no campo psicológico, a gente indica um psicólogo. Se o seu problema é no campo emocional, nós temos psicanalistas ou psicólogos também que podem te atender, que a gente pode te indicar. Se o seu problema é no campo jurídico, a gente te indica para um advogado. Mas uma coisa não existe, não deveria existir em lugar nenhum, mas principalmente, eu vou falar por mim, só posso falar por mim, não existe aqui na minha consultoria, que é aquele coach, que é como puxar da minha mão, bom para tudo. Esse coach não existe aqui. Existem profissionais qualificados, competentes, especialistas, cada um em sua área, onde a gente procura, através de um trabalho multidisciplinar, te ajudar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para mim foi muito bom falar sobre coaching, porque afinal de contas é uma metodologia maravilhosa. Você deveria experimentar com profissionais sérios. Tá ok? Um forte abraço e nos encontramos no topo.